um macaco que era tratado como pessoa, violando assim todos os seus instintos naturais. E isso rendeu uma trágica história. E é sobre isso que nós vamos falar hoje nesse episódio. Travis, um chimpanzé de Connecticut, Estados Unidos, que foi vendido por $50 mil quando tinha apenas 3 dias de idade para um casal, que era composto por Sandra e Jeremy. Foi em um belo dia de 1995 quando o casal recebeu uma ligação de Connie Casey, uma criadora de animais do Missouri, que disse: Sandy, apelido que era concedido a Sandra. Seu bebê chegou e ele é um menino. Uma curiosidade é que os pais dos Travis eram Suzy e o Coco. Suzy viveu sua vida toda na fundação, e Coco foi capturado em uma floresta na África. Coco e Suzy fugiram dessa fundação e atacaram um carro que estava cheio de jovens. Um dos adolescentes conseguiu sair do carro, pegar uma arma e matou a Suzy. O Coco conseguiu ser detido e levado de volta para a organização. Essa fundação vendia os chimpanzés como pets exóticos e também para entretenimento e comerciais, tipo clipes musicais ou filmes que utilizavam animais de verdade em seus estúdios. Acontece que ninguém sabia é que esses animais viviam em situações assim insalubres e completamente desumanas. Eles viviam em jaulas nojentas, não sabiam coisas básicas que um chimpanzé deveria saber. Eles também ficavam estressados e violentos. Até a PETA, que é uma organização nos Estados Unidos que luta pelos direitos dos animais, começou a ir contra essas fundações e resgatar esses chimpanzés para santuários onde eles seriam bem cuidados, já que esses animais não tinham mais condição de voltar para a natureza. Detalhes de como eles eram tratados. Muitos estavam obesos, estressados, as jaulas eram sujas, cheias de ratos e baratas. Eles arrancavam os filhotes das mães de forma muito cruel e desumana. As mães sofriam muito, e os filhotes também. Um detalhe é que a maternidade dos chimpanzés é algo bem complexo. Tipo, os chimpanzés filhotes têm que passar mais de 10 anos com a mãe. Não é como na maioria das espécies de animais, que as crias passam pouquíssimos dias com seus pais e já estão prontos para viver independentemente deles. No caso dos chimpanzés e muitos primatas, a maternidade é algo muito complexa e bem parecida com a que os humanos têm. O vínculo da mãe e dos filhotes é bem parecido com o vínculo das mães humanas com seus filhos. Cerca de 1/3 dos machos adultos são os melhores amigos de suas mães. Sim, os chimpanzés ainda assim em vida adulta, eles conseguem reconhecer os seus pais, principalmente as suas mães, com quem eles têm esse vínculo bem complexo. Então, tipo assim, imagina como que essa organização arrancava os filhotes das mães com pouquíssimos dias, o quanto que essas mães sofriam muito, sabe? E é uma questão assim que é bom apresentar, porque quando a gente conta sobre os maus tratos aos animais, a gente tende a minimizar os efeitos desses maus tratos, só porque eles são animais. Mostrar essa semelhança entre os chimpanzés com os humanos é importante para que haja identificação do público com esses animais e empatia também. Porque a situação que esses animais viviam era tipo análogo à escravidão, ao tráfico, enfim. Eles eram tirados do seu habitat natural, levados para um lugar completamente insalubre, onde suas crias eram tiradas deles, serviam só como uma espécie de máquina, sabe? Que tinha sempre que estar tendo filhos, e esses filhos sendo vendidos e coisas do tipo. Ou seja, uma verdadeira indústria, assim, que lucrava em cima de animais que não estavam em seu habitat natural. Então, você vê, tipo assim, que foi nesse lugar muito lindo, muito maravilhoso, só que não, que o Travis nasceu. E isso não tinha um futuro melhor, sabe? É aquela história que começa já ruim e acaba pior ainda. Então imagina, você é tirado do local que você nasceu, no caso desses macacos nas savanas africanas, florestas africanas, levados para um continente completamente diferente, com clima diferente, tudo diferente, são colocados em jaulas minúsculas, nojentas, que não tinham um pingo de higiene básica, e tem seus filhotes tirados deles, esses filhotes sendo vendidos, separados, muito cedo. Vamos contar um pouco sobre a história do casal. A Sandra já estava no seu 3º casamento, que era, no caso, com o Jeremy, né? Esse 3º casamento dela. Ela já era divorciada de outros 2. Os pais dela tinham falecido recentemente e ela tinha uma filha única, que se chamava Susan. Essa filha única dela tinha crescido e ido viver a própria vida e ela começou a se sentir solitária. Foi quando ela teve a ideia, né, de comprar aí um macaco para criar basicamente como se fosse o filho dela. E foi o que ela fez, ela
criou o Travis como se fosse um ser humano. O Travis usava roupas, normalmente roupas de criança, ele sabia usar o computador, sabia colorir, ele tinha até um gato de estimação, ele sabia fazer algumas tarefas domésticas, como lavar o carro, cortar a grama, coisas desse tipo. Ela alimentava ele com comida de gente, dava pra ele vinho, dava pra ele bolo, sorvete, bolacha, salgadinho, enfim, coisas que você dá normalmente, enfim, comida de humano. Na verdade, comidas até que nós humanos nem deveríamos comer, imagina um macaco. Criar um filho já nessa situação aí que o Travis era criado já é problemático, imagina um macaco. Era basicamente tratado como uma pessoa, ela levava ele pra sair de casa, as pessoas tiravam fotos, eles eram um casal muito conhecido por conta do Travis, as pessoas ali ao redor já conheciam o casal, tiravam foto com o Travis era basicamente a celebridade local. Até que um dia, a Susan, a filha da Sandra, sofreu um acidente e acabou morrendo. Como ela era a única filha dela e ela já tinha perdido os pais, já tinha todo aquele histórico, e ela era muito apegada na filha dela. Ela entrou em uma depressão, assim, profunda, e se afastou de todo mundo, e seu único apoio naquele momento foi o Travis. Quero contar aqui alguns detalhes extras, curiosidades e coisas do tipo a respeito do Travis e a sua relação com esse casal. O Travis recebeu esse nome em homenagem a uma cantora que se chamava Travis Tritt. Acho que é assim que se pronuncia o nome dela. O macaco era bem mimado. Assim que ele chegou na casa, quando ele foi adotado, entre aspas, seus donos o deram uma madeira e em seguida ele foi colocado para dormir em um berço. Após 3 meses, ele já estava caminhando sobre braços e pernas. Ele aprendeu a usar o banheiro, escovar os próprios dentes. O animal tinha suas próprias roupas, que os donos compravam para que ele vestisse. Ele sabia abrir portas, usar chaves, regar plantas, alimentava os cavalos de seus donos com feno. A comida favorita do Travis era sorvete. Ele aprendeu inclusive a observar os caminhões de sorvete que passavam pela vizinhança. O chimpanzé ganhou bastante peso. Eles reformaram sua casa toda para acomodá-lo. Eles acreditavam que tinha o domado por completo. Porém, em 2003, Travis fugiu. Aconteceu bem depressa, quando o macaco estava com a família dentro do carro. Um homem jogou uma lata vazia na janela que estava o Travis. O animal surtou e saiu do veículo para perseguir o homem. Assim, ele começou a subir em cima dos carros e atrapalhar o trânsito local. A polícia foi acionada, os oficiais atraíram o chimpanzé para dentro do veículo várias vezes, apenas para Travis sair por outra porta. Travis conseguia dar fuga nos policiais sempre. Durante horas, a polícia usou biscoitos e sorvetes para atraí-lo de volta. Os proprietários disseram que o animal era treinado para usar o vaso sanitário e estava acostumado a sentar-se à mesa para beber vinho. Ou seja, ele supostamente era um bicho civilizado. Por sorte, Travis foi resgatado e ninguém se feriu. Na verdade, todo mundo viu como se ele estivesse apenas brincando. Ninguém levou a sério, ninguém prestou queixa, então a polícia também nem se ligou tanto. Naquele dia, Travis foi colocado de castigo no quarto. O caso resultou na aprovação de uma lei em Connecticut, que impede que primatas de mais de 23 quilos sejam adotados como animais de estimação. E essa lei entrou em vigor em 2004. Travis, mesmo assim, permaneceu com seus donos. Um policial ficou sabendo disso e achou um absurdo. Ele chegou a chamar uma especialista em primatas para explicar a Sandra a respeito do que estava ocorrendo com Travis. Essa especialista explicou que Travis já era adulto, que ele vai querer procriar, que na natureza os chimpanzés têm vários parceiros, inclusive eles chegam a copular 50 vezes por dia. Eles são animais imprevisíveis e muito violentos, ainda mais os machos. Tanto é que chimpanzés na televisão são sempre filhotes, por esse motivo. Não se utilizam chimpanzés adultos em clipes musicais e nem em filmes, porque eles são animais extremamente imprevisíveis. Até mesmo os especialistas em primatas têm dificuldade de ler comportamentos dos mesmos, que podem ter atitudes completamente explosivas do nada. Você nunca espera o que esses animais podem fazer. Porém, a Sandra escutou, mas não deu muita importância, até porque ela pensava que o Travis nunca fosse capaz de machucar ninguém. Meu macaco não, ele não é assim, ele é diferente. Bom, porém aconteceu uma tragédia, mais uma tragédia na vida de Sandra. Ela perdeu o marido Jeremy. Ele faleceu de câncer. E ela depositou tudo no macaco, agora ela estava 100% sozinha no mundo. Era só ela e Travis. Até que mais pra frente ela conheceu uma mulher chamada Charla. E elas se tornaram amigas. Inclusive, Charla olhava Travis enquanto a Sandra não estava, quando ela estava fazendo compras. Travis já estava obeso e com 14 anos. Um dia, Sandra estava se arrumando para sair com Charla. As duas marcaram de se divertir um pouco sozinhas. Para isso, ela estava arrumando o quarto do Travis, preparando ele para ele ficar sozinho em casa, já que desde aquele incidente de 2003, ela nunca mais levou o macaco para sair.
temendo o que ele poderia fazer ou o que poderia acontecer com ele, enfim. Nesse dia, Travis estava muito agitado. Ele não parava de pular as coisas, até que ele pegou a chave e saiu correndo com a chave e ela precisava da chave. Ela estava nervosa já porque ela estava um pouco já atrasada para sair. Nesse dia, ele já estava um pouco agitado desde manhã. Não queria pintar, não queria brincar, não queria cuidar do gato, não queria nada. Ele estava totalmente agitado. Ela chegou inclusive a colocar na caneca dele um remédio para ansiedade chamado Xanax. Um detalhe sobre o Xanax é que ele já é um remédio bem problemático para humanos. Ele já causa inúmeros efeitos colaterais, inúmeros mesmo. Ele é um remédio muito perigoso. Um desses efeitos colaterais, inclusive, são alucinações. Imagina o que um remédio desse porte poderia causar em um animal, não é mesmo? Era o dia 16 de fevereiro de 2009. Infelizmente, o que estava por acontecer seria trágico. Ele já estava totalmente agitado, fora de controle com as chaves nas mãos. Sandra ligou para Charla e explicou que estava difícil controlar o Travis. Então, segundo Sandra, Charla se ofereceu para ir até a casa dela e conseguir acalmar o Travis. Ela carregava consigo um dos brinquedos prediletos de Travis, que ela acreditava que poderia acalmar ele. O primata enlouqueceu ao ver Charla. Foi um banho de sangue. Travis atacou, arrancando suas mãos, nariz, lábios, bastante pele do rosto. Sandra tentou de todas as formas tirar Travis de cima de Charla. Chamou o macaco, tentou tirar ele fisicamente, chegou a pegar uma pá e bater nele, mas nada conseguia fazer com que Travis parasse o ataque. Ela chegou inclusive a usar uma faca de açougueiro, tentando atacar o animal para salvar a amiga, mas não adiantou. A mulher ficou desfigurada. Sandra então se trancou dentro do carro e ligou para a polícia desesperada. Inclusive tem um áudio desse acontecimento que eu vou deixar aqui. For 21 Rock Rimmon Road. Send the police. Send the police. What's the problem there? The chip killed my friend. What's the problem with your friend? Oh, please. What's the problem with your friend? I need to know. Send the police down with a gun. With a gun. Hurry Who up. has the gun? Please hurry up. He's killing my girlfriend. What is the problem? He's killing my friend. Who's killing your friend? My chimpanzee. Oh, your chimpanzee is killing your friend. He ripped her apart. Hurry up. With the gun. Hurry up, please. Quando as equipes de emergência chegaram para socorrer a vítima, Travis tentou invadir uma viatura e foi abatido a tiros. O animal morreu na hora, após ter causado uma enorme carnificina. Um exame de autópsia mostrou que ele havia ingerido Xanax. Um pouco mais sobre o desfecho dessa história. Charla teve a sorte de sobreviver ao incidente com o chimpanzé, mas passou grande sofrimento. Ela foi submetida a inúmeras cirurgias reconstrutivas e recebeu um transplante de rosto. Em maio de 2011, ela ficou cega e suas mãos tiveram que ser amputadas. Os médicos tentaram transplantar 2 novas mãos durante a mesma operação, que reconstruiu a face da mulher, mas complicações impediram o processo, que nunca foi realizado. A família de Charla tentou processar Sandra em 50 milhões de dólares, além de entrar em um processo contra o Estado. A justificativa foi que o ataque podia ser prevenido pelas autoridades. Em novembro de 2012, a vítima chegou em um acordo e recebeu aproximadamente 4 milhões de dólares. Devido a esse caso, o projeto de lei de segurança de primatas em cativeiro foi criado para incluir macacos e lêmures à lista de animais cuja venda e compra são proibidas nos Estados Unidos, exceto para casos de zoológicos e instituições de pesquisas. Porém, ele nunca foi aprovado pelo Senado norte-americano. Sandra nunca mais quis dar entrevistas. Ela se isolou, sempre falava que sentia saudades do seu filho. Ela nunca superou o trauma, demorou para limpar o sangue de Travis, colocou uma pelúcia gigante de macaco no antigo quarto dele. Ela tentava se aproximar de outros animais, até que ela acabou falecendo de aneurisma. Bom, a verdade é que essa história é extremamente trágica. Existem várias especulações a respeito desse caso. Especulações essas como, por exemplo, que Sandra teria um caso com Travis, que fosse além da relação de mãe e filho. Porém, isso nunca foi comprovado, Sandra nunca desmentiu isso, mas também ela nunca mais quis dar entrevistas, e não existe nenhuma comprovação em relação a isso. Mas há pessoas que suspeitam disso também. Há pessoas também que acusam Sandra de ser uma pessoa extremamente egoísta e cruel, de se importar mais com um mero macaco do que com o que aconteceu com sua amiga.
Porém, a gente deve colocar aqui em questão que Sandra enxergava Travis como seu filho biológico. Ela realmente utilizou o macaco para suprir todas aquelas percas que estavam acontecendo na vida dela naquele momento, todas as dores que ela tinha passado. Óbvio que isso não é certo, a gente não deve depositar nossas dores nem mesmo em pessoas, e nem em animais, e nem nada. Porém, existe um motivo para isso tudo acontecer na mente de Sandra. Eu acho que não seria justo julgar o trauma dela que ela recebeu devido a isso. Cada pessoa reage à sua perda de forma diferente. Agora, uma coisa de fato sobre esse caso. Visto o histórico daquela fundação que vendia chimpanzés para isto, visto também que o casal, tanto Sandra quanto Jeremy, tratavam Travis como se fosse uma pessoa. E isso não se faz com nenhum animal, não é só com chimpanzé não. Nunca se deve humanizar os animais extremamente. É uma coisa que eu sempre pauto nos meus vídeos quando eu vou falar sobre animais de estimação. A gente não deve podar os instintos naturais dos nossos animais. Os instintos básicos deles, no caso. Há pessoas, por exemplo, que não quer que o cachorro late, não quer que o cachorro brinque, não quer que o cachorro saia para passear, quer que o cachorro seja um lorde. Isso não existe. Você até pode treinar o seu cão para fazer isso e tal, mas ele vai ser um cachorro infeliz. Ele não vai estar 100% com seus instintos. Seu cachorro é um cachorro, ponto. Seu gato é um gato, ponto. Eu não vejo problema em você se chamar de mãe ou pai de pet. Isso não tem problema nenhum. Desde que você enxergue que o seu filho é um filho de outra espécie, não é um filho humano, é um filho gato, é um filho cachorro. Você não tire os instintos naturais dele. Há pessoas, por exemplo, que querem que os seus cachorros se alimentam com colher. Não, tá errado fazer isso. Os animais têm a sua própria postura, a sua própria forma de agir. Dar conforto, mimo pro seu bichinho não é um problema. O problema é quando você quer tratar ele como pessoa. Ao ponto de você atribuir sentimentos e coisas que são 100% humanas a animais. Pensamentos, código de vestimenta, moral, moralidade, enfim, coisas que são meramente humanas. Isso não importa no reino animal. E a gente tem que ter noção disso e parar de ficar individualizando tanto nossos animais. Falar, meu cachorro nunca faria isso, meu gato nunca faria isso. Você não sabe. Existe uma coisa chamada instinto natural. E esse instinto natural ele é mais forte de tudo na natureza. A gente não deve subestimar isso. Por mais treinado que o seu cachorro seja, mais acostumado que ele seja, mesma coisa para gato, mesma coisa para passarinho, qualquer animal, o instinto dele sempre vai ser predominante. E por isso, eu bato também na tecla de que em relação entre presa e predador, pode existir, mas tem que ter supervisão. Você não pode deixar esses animais sozinhos, porque na natureza, um é predador e outro é presa. E no momento que você sair de casa, no momento que você não estiver ali, o pior pode acontecer. Então, para evitar tragédias, melhor ter uma supervisão, melhor é você colocar na sua cabeça que seu animal é um animal, independentemente de tudo. Não tô falando que você não pode amar seu bichinho, que você não pode considerar ele seu filho. Você pode fazer isso. E eu digo que animais são às vezes muito mais gratos do que humanos, muito mais puros que humanos. Isso é verdade. Isso é verdade, partes. Existem muitas vantagens de você ter um filho pet do que um filho humano. Porém, você não deve humanizar esse bicho. Você deve colocar na sua cabeça, como eu falei, que ele é um filho, mas ele é um filho de outra espécie. Ele é um filho gato, ele é um filho cachorro. Ele não é um filho humano. Então você deve tratar ele como deve se tratar esse animal. Você tem que dar conforto, zelo, ter condições para levar esse animal no veterinário. Porém, você não pode podar os instintos naturais desse animal. Você também não pode ser negligente ao ponto, sei lá, de largar a criança sozinha com um cachorro grande, de largar gato sozinho com o seu passarinho, porque eles são supostamente acostumados, de não fazer esse tipo de vacilo. A respeito da criação de animais selvagens, desde que você tenha pegado de um local legalizado e responsável, ou seja, uma instituição que você saiba pelo menos a origem daqueles animais e a forma como eles estão sendo tratados, não tem problema em você querer comprar um animal silvestre, desde que seja nessas situações que eu mencionei aqui. Porém, você deve também pesquisar muito a respeito antes de ter um animal silvestre. Saber o que ele vai ser quando ele ficar maior, como vai ser quando ele é filhote, como vai ser quando ele ficar mais velho, expectativa de vida, gastos, ainda mais gasto com veterinário exótico, porque animais silvestres acaba saindo um pouco mais caro por conta disso, porque se ele ficar doente,
o que pode acontecer? Você vai ter que resolver isso em um veterinário de animais exóticos, e é mais caro que um veterinário convencional. E também sua casa precisa ter o espaço necessário para ter esse animal, a adaptação necessária para isso. Você vai ter que pesquisar as comidas corretas de dar para o seu bicho, nada de alimentar ele com comida de gente, nada também de alimentar ele com comidas que você pensa que serão nutritivas, mas você não pesquisou nada a respeito, você foi apenas pelo que a mídia fala, enfim, você não deu uma pesquisada profunda sobre isso. Tem que dar. E também foi um erro também desse casal, eles não pesquisaram antes a respeito de como era ter um chimpanzé, o histórico daquela fundação, eles não pesquisaram a respeito de como se cria um chimpanzé, não pesquisaram o que o chimpanzé come, não pesquisaram nada a respeito disso. Até porque se eles tivessem pesquisado, eu acredito que eles nem teriam comprado o chimpanzé, porque é muito trabalho. Então isso daí também é uma outra negligência nessa história, e que se aplica para nossa realidade, não só apenas com animais silvestres e exóticos, mas também com animais convencionais. Muitas pessoas querem ter um gato, um cachorro, mas não pesquisa nada a respeito disso. Pensa que é só você comprar o bicho ali, comprar qualquer ração e dar para ele, às vezes nem ração compra. Tem gente que dá comida de gente. A pessoa não tem nem onde cair morto, quer adotar não apenas um gato, 3, 4, 5 gatos. Então a gente deve sim pautar esse tipo de coisa, porque esse tipo de tragédia acontece direto, de várias formas diferentes. É óbvio que só vai ter muita repercussão quando essa tragédia atinge um humano. Mas quantas tragédias que acontecem que só atingem animais por conta de negligência, coisas que poderiam ter sido evitadas? Tem bastante. Esse caso não foi culpa do Travis. O Travis não era um ser maligno. Ele era um macaco que estava sendo criado como uma pessoa, tendo uma criação completamente negligente, que veio de um local problemático, que não teve a presença da mãe nos 10 anos dele de vida que ele deveria ter. Ele não teve a presença da mãe biológica, não era alimentado com a comida correta, estava no local errado e ainda foi entregue para ele Xenex, ou seja, ele ainda ficou com alucinações, provavelmente. Isso despertou nele o lado mais agressivo dele. Chimpanzés por si só, adultos, machos, são agressivos. Isso foi avisado pra Sandra, não foi falta de aviso, ela foi avisada, mas ela ignorou. Bom, agora vamos falar sobre o lado biológico da coisa. Os chimpanzés, eles são primatas muito fortes, inclusive mais fortes do que os seres humanos. Um chimpanzé adulto é muito mais forte do que um ser humano. Ainda mais se a gente for considerar o peso que o Travis estava, né? Ele era muito mais forte. É só ver essa imagem aqui desse chimpanzé que ele nasceu com uma doença que faz com que ele não tenha pelos. Você consegue ver que ele tem vários músculos. Ou seja, o chimpanzé ele não é um macaquinho fofo, fraco, quanto muita gente pensa. Na verdade, já tiveram até casos de chimpanzés, de grupo de chimpanzés, que se reuniram e mataram gorilas. Ou seja, eles são muito fortes. E isso aconteceu na natureza, tá bom? Os chimpanzés, eles conseguem criar armas. Eles têm uma inteligência muito elevada. Pra vocês terem noção, cada grupo de chimpanzé tem culturas diferentes entre esses grupos. Eles têm formas únicas de se comunicar, de se reconhecer. Eles têm até política dentro dos grupos deles, para escolher os líderes, para escolher esse tipo de coisa, existem esses próprios dialetos. Ou seja, o chimpanzé é um animal extremamente complexo, extremamente inteligente e muito forte. A mordida do chimpanzé é muito mais forte do que a do ser humano. Olha o tamanho dos dentes de um chimpanzé. E diferente do que se pensa, os chimpanzés eles não são macacos que se alimentam apenas de frutinhas e coisas do tipo. Não, chimpanzés eles são onívoros. Eles se alimentam de carne também, inclusive de outros macacos. Na natureza, eles formam estratégia de caça. Eles se alimentam, inclusive, até mesmo de jabutis. Eles pegam jabutis, lançam contra as árvores e quebram o casco. Se alimentam de ovos. Ou seja, eles não se alimentam apenas de plantas e frutinhas, quanto muita gente pensa que eles se alimentam. Ou seja, esse animal perfeitamente conseguiria atacar uma pessoa daquela forma. E os chimpanzés, eles têm essa forma de estratégia de ataques brutais. De arrancar rosto, arrancar orelha, arrancar nariz. Eles têm essa mania. É uma coisa que eles fazem muito quando eles vão atacar. Então esse tipo de ataque que o Travis teve com a Charla não é uma coisa incomum, sabe, de chimpanzé fazer. É uma coisa que poderia acontecer a qualquer momento. E é sempre bom citar esses detalhes biológicos para vocês verem que o chimpanzé, por si só, ele tem uma força de destruição muito grande. Justamente porque ele é muito próximo do ser humano. Ele não tem a força de destruição, por exemplo, que um pincher tem, que um gato. Ele tem uma força de destruição muito grande. Então os cuidados com animais desse porte aumenta muito mais, sabe? Animais de porte mais grande, que tem um pouco mais de força, os cuidados, o manejo, todas essas coisas têm que ser feitas com muito mais cautela, a socialização, tudo isso é muito importante para esse tipo de animal.
E nesse caso aqui a gente viu que teve várias e várias negligências em relação ao Travis. Então o desfecho dessa história, ele não é um desfecho inesperado, sabe? Se você pega desde o começo e tal, você vê que é uma coisa que iria acontecer a qualquer momento. Se não fosse com a Charla, seria com outra pessoa, seria até mesmo com a própria Sandra. Às vezes eles são bem estrategistas também, eles fazem estratégia de guerra, estratégias de ataque, coisas do tipo. Ou seja, um animal realmente muito forte, muito inteligente, não deve ser subestimado. Por isso que o cuidado com esse tipo de animal aumenta muito mais